Sejam bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos de São Paulo. Bienvenidas todas as trabalhadoras e trabalhadores del hogar de São Paulo. Welcome all domestic workers of São Paulo. Estamos iniciando agora mais um programa Domésticas em Ação, aqui na Web Rádio Migrantes, na Missão Paz, em São Paulo. Esse programa é uma colaboração da Web Rádio Migrantes com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. O programa Domésticas em Ação tem o objetivo de conscientizar e informar todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos da cidade de São Paulo, brasileiros e estrangeiros, sobre seus direitos trabalhistas, sobre os novos direitos conquistados na convenção coletiva da categoria e o sindicato, e os eventos que este realiza em favor das empregadas domésticas. Migrantes ou brasileiras, todas as trabalhadoras domésticas possuem os mesmos direitos. Somos uma mesma categoria, independente da nacionalidade. No programa dessa semana, recebemos a doutora Carolina Spack Kammelmeyer, professora do curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como vai, professora? Olá, tudo bem? Boa noite. E também recebemos Diana Solis Soria de Garcia, diretora do Departamento Doméstica Migrante e Indígena do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. Como vai, dona Diana? Oi, boa noite, Caetá. Carolina, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bem, começando o nosso programa dessa semana, a nossa conversa, eu queria inicialmente conversar com a professora que lida principalmente com temas, né, de direitos humanos e direito do trabalho, e primeiro perguntando como que a Uma senhora... assistente. como, A como... gente tem uma assistente aqui. Não, claro. Como você chegou, né, a iniciar a tratar sobre esses temas, né, de direitos humanos e essa junção com o direito do trabalho, porque acho que para a visão geral da população, direitos humanos é algo muito específico, ligado com, sei lá, com alguns temas, mas não muito relacionado ao trabalho, né? Então, como que você chegou, né, inicialmente a lidar com esses temas e como vê essa relação de direitos humanos e a questão do trabalho? Ai, Carta, adorei a pergunta, eu acho que é uma pergunta maravilhosa e eu mesmo me faço essa pergunta da relação entre o direito do trabalho e os direitos humanos, porque para mim, né, quando eu comecei, acho que para contar um pouquinho desde o começo, quando eu estava fazendo a faculdade de Direito, eu gostava do curso, mas eu não tinha aquela paixão, aquela grande paixão. E quando eu fiz Direito do Trabalho, e já foi lá para o final do curso, no 4º ano, são 5 anos, foi quando eu realmente me encantei, né. E me encantou porque é um direito que é muito próximo de todo mundo, se a gente fosse pensar naquela época, eu tinha um professor que falava, e é uma grande verdade, você pode passar a sua vida inteira sem ter um problema de direito penal, sem ter um problema direto. Você pode passar a sua vida inteira sem ter um problema significativo na área de direito contratual, direito civil, nada que vai te impactar muito, mas geralmente as pessoas vivenciam questões significativas na área do trabalho, né? Seja porque elas vão estar na condição de trabalhadoras, ou seja, até porque elas vão estar na condição de empregadoras, mas é muito difícil você fugir de algum desses dois papéis na sua vida, né? E eventualmente você vai passar por algum conflito, alguma dúvida, precisar de uma informação mais significativa. E depois de muito tempo sempre gostei dessa área, sempre achei que ela tinha relação com questões de direitos humanos, porque a gente percebe o seguinte, no direito do trabalho, uma primeira coisa que sempre me chama, eu converso muito com os alunos em sala de aula, né? O direito do trabalho, ele aparece como um contrato, né, dentro da linguagem do direito, como uma relação de contrato, mas é um contrato meio esquisito, assim, se a gente for pensar, porque é um contrato em que o empregador, aquele que está contratando, se ele tiver algum problema, se ele tiver um risco, o risco vai ser, no máximo, um risco de dinheiro, né? Talvez ele vai pagar e não vai ter o serviço que ele queria, ou alguma coisa assim, não vai atender talvez tão bem, não vai ter o 100% do trabalho que ele esperava, mas é um risco basicamente de dinheiro. E se a gente pensa no mundo do trabalho, nas pessoas que trabalham, se der alguma coisa muito errada, né?
A pessoa pode chegar a um acidente de trabalho, a pessoa pode morrer num contrato de trabalho. Então, a gente tem que vivenciar que você tem, tanto imediatamente ali, o corpo do trabalhador está em risco, seja por uma questão muito visível de acidente, de adoecimento, né? Quantas vezes a gente não vê, já não viu uma trabalhadora doméstica meio pendurada numa janela, né? Fazendo uma atividade sem um equipamento de proteção, às vezes mexendo em material, às vezes quer fazer uma limpeza mais pesada, dá um material ácido para a empregada, um material de limpeza. Então, você pode ter esse risco imediato e a gente tem que pensar que até as outras normas de direito do trabalho, né? Quando se fala, por exemplo, das normas agora que a gente tem da OIT, de não violência no ambiente de trabalho, de não assédio, de limitação de duração do trabalho, que foi uma conquista relativamente recente para a categoria das trabalhadoras domésticas, de ter a figura da hora extra, do horário noturno, dos intervalos garantidos. Tudo isso está relacionado indiretamente com a saúde, né? Com a própria vida da pessoa, com o fato dela conseguir ter tempo de lazer, dela ter um trabalho digno e poder ter a sua moradia, ter a sua alimentação. Então, tudo está relacionado, me parece, né, com uma questão de direitos humanos. Mas isso é realmente o que você colocou, é uma visão, e tem um texto que eu acho maravilhoso, que coloca assim, nossa, até o começo do século XXI, realmente, se a gente for olhar na história do direito, o direito, eu achei bonitinho eles falando, porque falava assim, ó, os direitos humanos estavam aqui como se fosse uma rodovia, uma ruazinha de direitos humanos, e outra ruazinha, o direito do trabalho, e eles quase nunca conversam entre eles, né? E essa autora falava, o que é muito curioso, porque violações muito sérias de direitos humanos acontecem no mundo do trabalho, né? E, inclusive, no mundo, se a gente for pensar do trabalho doméstico. Então, por exemplo, trabalho infantil. Trabalho infantil é uma violação muito séria de direitos humanos. E é o que acontece no âmbito, né, do trabalho doméstico. Problemas sérios que a gente já falou aí de lesão à vida, né? De acidentes de trabalho. A gente viu o que aconteceu em Belo Monte lá, que estourou a barragem, quantos empregados perderam a vida lá em Belo Monte. A gente tem a questão de discriminação, discriminações muito sérias acontecem por questão de gênero, por questão de raça, por questão de orientação sexual, por questão de xenofobia relacionada ao ambiente de trabalho. Então, a gente tem violações sérias de direitos humanos. E é interessante perceber que, hoje em dia, tanto no plano internacional, tanto a Organização Internacional do Trabalho, com a ideia do trabalho digno, né? Que fala que todo trabalhador, mesmo que ele não seja empregado, né, tem que combater, tem direito a não ser submetido a trabalho infantil, a não ter discriminação, a não ter trabalho escravo, a ter o direito a participar do sindicato, a se sindicalizar, a não discriminação. E agora, a partir de 2019, eles acrescentaram direito a um salário mínimo, direito a uma duração máxima do trabalho e direito à saúde, a proteção da saúde. E tudo isso foi expressamente reconhecido na ONU como direitos humanos. Então, tudo isso que eu falei agora para vocês, de não trabalho infantil, não trabalho escravo, não discriminação, salário mínimo, duração do trabalho, saúde no trabalho, é hoje em dia reconhecido pela ONU como matéria de direitos humanos que as empresas devem seguir. Então, agora, assim, se tinha alguma dúvida em termos, né, vamos dizer assim, de enunciação disso, de regra posta do jogo, está muito claro que é direito humano. Né? Infelizmente, a gente tem uma leitura hoje em dia, e que está crescendo no Brasil, né? Primeiro, acho que duas leituras que são tristes. Né? A primeira leitura é uma leitura de não entender o que são direitos humanos e de demonizar e de criminalizar direitos humanos, né? De ter uma leitura equivocada do que são direitos humanos. E um outro ponto que está relacionado diretamente também é o quanto cresceu no Brasil uma leitura de crítica ao direito do trabalho, né? De crítica ao direito do trabalho, de crítica ao sindicato, de não considerar o importante papel que os sindicatos têm, né?
dentro do jogo político e do jogo do direito, de representatividade, faz um papel importantíssimo dentro da nossa sociedade, né, e do mundo todo, historicamente. Aí, a gente não pode negar o papel que os sindicatos tiveram na construção da própria democracia, né, e dos direitos e das cartas, e o papel na nossa Constituição. E, infelizmente, a gente tem hoje uma leitura que eu falo, né, que é uma leitura muito econômica, né? É ver o empregado simplesmente como mão de obra, ver o empregado como mercadoria, né? E não ver como uma pessoa que tem direitos. E aí a gente está fugindo da própria essência do direito do trabalho e dos direitos humanos. Inclusive, desculpa, essa questão do trabalhador enquanto quase uma coisa, né? Tipo, e essa desconsideração do sindicato, desconsideração do trabalhador, desconsideração da importância do trabalho, é algo que a gente vem falando no programa já faz algum tempo, né? E que nesse sentido evidenciar o trabalho do sindicato é quase uma necessidade para mostrar que o sindicato ainda faz alguma coisa, né? Ele é importante, né? Nesse momento de pandemia, por exemplo, foi até tema de alguns programas passados, a gente até mencionou, a gente até conversou sobre isso, né? Como que para algumas pessoas em meio à pandemia o sindicato foi a saída, quer dizer, o Estado sumiu, o Estado não se pôs ausente e pessoas, no caso das trabalhadoras domésticas, muitas em situação de vulnerabilidade socioeconômica total, se voltou ao sindicato para em busca de uma cesta básica, né? Então são situações que revelam que o sindicato ainda existe, né? Quer dizer, nesse momento onde todo trabalhador é um PJ, né? Uma pessoa jurídica, onde tem um CNPJ, onde tem que virar uma microempresa de si mesmo, ainda tem o sindicato se revela no meio de uma pandemia uma entidade que ainda é importante mesmo no meio de tantas críticas, né? De tanta, de tantas opiniões contrárias, né? E é uma opinião assim que ela é muito, é isso, essa leitura que é muito individualista, né? É uma leitura muito individualista e que vende essa ideia de que você não precisa de direito trabalhista, né? De que você não precisa do sindicato. E é uma leitura quase do... Você falou das PJs, eu falo sempre isso. É uma leitura que desvaloriza o seu reconhecimento de que você tem direitos. É quase como se você tivesse que ficar numa dependência do empregador, dependendo do reconhecimento do empregador. Se eu for bom, se eu for um bom trabalhador, eu não vou ter problemas. Eu vou receber o meu salário, vou me pagar tudo certinho, eu consigo um novo trabalho. E é uma visão que eu brinco, né? Uma visão é um pouco um conto de fadas. Porque a gente sabe aqui no Brasil o quanto não se respeita direito do trabalho, né? O Brasil tem uma cultura, infelizmente, de desrespeito ao direito do trabalho. Então, eu acho que assim, ter consciência de que ter um emprego não é um favor do empregador, é uma relação jurídica, é uma relação contratual, né? A trabalhadora ou o trabalhador está ali prestando serviço e ele tem direitos em virtude disso, não é nenhum favor, o empregador não é bonzinho, ele precisa daquele trabalho, é uma relação ali contratual entre as partes, isso é muito importante, entendeu? Que não é nenhum favor, não vê aquilo como uma relação, vamos dizer assim, embora existam sempre laços e etc., de reconhecimento, de afeto e etc., mas é uma relação contratual, não se deixar colocar no papel de mercadoria, né? Não se colocar também nesse discurso aí de empreendedorismo, de eu consigo tudo sozinho e etc., quando na verdade se está ali passando por situações de vulnerabilidade que merecem proteção. E eu sempre gosto de contar essa história. Quando eu estava fazendo doutorado, a gente recebeu uma visita de um professor de Direito do Trabalho da Alemanha, né?
E isso que ele veio antes da crise, tá? Antes dessa nossa última crise aí, de 2015 em diante. Era uma época que a economia brasileira estava bem, o índice de desemprego estava bem baixo aqui no Brasil. E uma pergunta que ele fez é que ele queria saber por que tinha tanta ação trabalhista no Brasil. Né? Que ele sabia que era comum o ajuizamento. Por que acontecem tantas ações trabalhistas no Brasil? E aí os professores que estavam recebendo, os professores brasileiros, falaram, porque aqui os empregados entram para pedir hora extra que não receberam, para pedir férias que não receberam, né? Salário que foi pago por fora. E foi uma das coisas mais curiosas que eu vi na vida, porque esse professor alemão, na hora, ele, assim, deu pane. Sabe quando você via na cara dele? Mas como assim? Porque eu sei, eu conheço a CLT de vocês e vocês têm regra de hora extra. Uhum. Vocês têm regra. O empregado no Brasil tem direito a férias e o empregado tem direito a hora extra. Então, por que entra com ação? Aí falava, porque o empregador não pagou. Aí ele ficava dava mais pane ainda. Mas se tem a regra, por que o empresário não paga? Assim, ele não conseguia entender que um empresário poderia, um empregador, não cumpriria a regra. Se tem uma regra clara, por que aquela regra é descumprida? E assim, e foi uma coisa que ficava em loop, sabe? Ficou assim no círculo. Falava assim, porque não paga. Mas não tem a regra? Tem, mas não paga. Mas não tem a regra. E a gente ficou assim uns 5 minutos, porque ele realmente não conseguia entender essa lógica do jogo, essa cultura brasileira que se tem, né, no direito brasileiro, principalmente, de desrespeito, de ilicitude, e que a gente nem vê como ilicitude, né? Nem vê como violação de uma regra. Parece que normaliza, parece que, é só não pagou e tal, mas como se fosse uma coisa muito normal, né? Parece que é estranho você ser um empregador que cumpre tudo. E essa situação, daí eu passo um pouco a bola para a dona Diana, para a trabalhadora doméstica, eu acho que é bem claro para quem vive no sindicato e um pouco antes da fala da professora mesmo, essa primeira noção de que a trabalhadora doméstica está ali por caridade, está ali por um auxílio do patrão que está fazendo um bem ao estar recebendo a trabalhadora doméstica, quer dizer, e essa é uma parte do trabalho do sindicato, da federação, quer dizer, olha, é uma relação de trabalho, né? E a partir disso tem direitos e deveres e muitos direitos, né? Então, isso é algo que vê no sindicato sempre, na mesma região. Eu imagino isso, até porque eu fico até curiosa, vou perguntar para vocês, porque eu tenho visto nos últimos, acho que eu sei que já acontecia antes, mas me parece que tem aumentado, umas vagas assim, tipo, tô com uma vaga aqui, um quarto para a pessoa ficar em casa e aí em troca vai ficar cuidando das minhas crianças, ou em troca vai, sabe, essas relações de emprego disfarçadas, assim, quase como se fosse, não, é uma república, mas não é uma república. Você vai morar aqui, vai trabalhar em tempo integral, mas não é uma relação de trabalho doméstico. Aparece isso aí para vocês? Chega alguma coisa? Alguém que passou por essas situações aí? Dona Diana, por favor. Bom, isso que a Carolina acabou de falar, acontece, só que a gente não sabe assim como posso especificar as vezes que a gente ficou sabendo, mas a gente já ficou sabendo. Ou seja, trabalha praticamente por um prato de comida. É isso o fato. Chama a menina para ficar em casa, para ajudar. Supostamente ela está ajudando aquela moça, né? Mas, na verdade, ela não está ajudando. Ela vai levar ela para a sua empregada doméstica. Por um prato de comida, pela moradia, como sempre a gente fala, porque às vezes aquela, especialmente se é imigrante, não tem moradia. Então chega na cidade, às vezes não sabe aonde vai ficar e por alguma informação fica sabendo que em tal lugar tem uma pessoa que lhe vai dar um abrigo, supostamente assim, entre aspas, né? Mas não é um abrigo, ela vai trabalhar.
só que aí não tem salário, não tem hora extra, não tem horários. Então, as coisas acontecem sim, e é muito triste. Agora, como também a Carolina estava falando, aquele que a patroa está fazendo um favor. Não. E as meninas às vezes falam, ah, nossa, eu estou muito bem naquele trabalho. Se eu for uma boa empregada, a patroa vai me pagar direitinho, como ela falou. Não, não é assim. A patroa às vezes dá uns agrados, vamos dizer assim, uns agrados à doméstica para que ela fique feliz no trabalho. Só que isso não faz parte do salário. Dá uma geladeira, umas usadas, e a empregada, às vezes, eu falo assim, porque eu também já recebi coisas de segunda mão da patroa, a gente fica feliz, porque às vezes o que a gente ganha, não dá para comprar uma geladeira, não dá para comprar uma cama, tem que parcelar meses para poder pagar. É o que aconteceu comigo. Minha geladeira custou 15 meses para me pagar. A minha lavadora, minha geladeira. Então, aquele salário que eu ganhava não dava para me comprar. R$ 400 dá para pagar? Não dá. Então, eu teria que parcelar. E não sou eu a única, são muitas que passam por o mesmo. Então, as patroas dão esse agrado, vamos dizer assim, para a empregada ficar feliz. E ela acha que a patroa está sendo boacinha com ela. Ela não está sendo boacinha com ela está usando ela. E muitas, elas não percebem. Elas se sentem felizes, seguras, só que na verdade não estão seguras. Estão sendo escravizadas. Como agora eu ainda estou com tanta raiva daquela fulana que estava escravizando aquela filipina que passou num Fantástico. Não, dá um nó na garganta. Dá vontade de chorar, como uma pessoa do mundo conhecida, letrada, inteligente, faz isso com uma senhora de 50 anos. Isso é tortura. Ela torturou a mulher. Sim. E agora fica, como falam no Brasil, acaba tudo em pizza. Mandaram a menina para o país dela e pronto, acabou. Alguém mais está falando alguma coisa? Não escuto mais nada. Eu acho, na minha opinião, que esses casos, que não é a única, já teve outra filipina anteriormente também, que morava na Paulista com a patroa. Mandam as meninas para o país delas para abafar. Eu acho que deveriam ficar e resolver esse problema aqui no Brasil. Foi aqui que aconteceu. Desculpe, minha papagaia está opinando. Ela está querendo dar a opinião dela também, Diana. Diana, concordo inteiramente. Está chamando assim. vovô. Eu concordo inteiramente. Então, isso aí, eu acho que esses fatos deveriam ser resolvidos no país onde aconteceu o assunto. A menina foi embora, não sabemos se pagaram ou não pagaram os direitos dela. A mulher, não sei se ainda está aqui no Brasil, é uma mulher muito importante, com certeza não vai dar nada para ela, acaba tudo em pizza. Então, são coisas que acontecem e estão acontecendo mais. Cadê as autoridades do Brasil? Cadê o governo? Não se preocupa com as domésticas. Para o governo, as domésticas, tanto faz. Imigrantes, pior ainda. Então, essa é a minha revolta. Não sabemos como podemos fazer para que isso aconteça aqui no Brasil. De punir aquela pessoa que está fazendo aquele ato criminoso com aquela pessoa. Então, se tiver alguma autoridade, alguma coisa assim, que nos ajude ao sindicato, a nível nacional no Brasil, fazer que essa pessoa pague aqui, independente dela ser uma autoridade. Mas esse é um sonho que eu tenho, tomara que um dia seja realizado. Eu pensando agora, Diana, eu fico imaginando, talvez, é só uma ideia, né? Só uma ideia. Eu acho que em alguns casos, principalmente nesses casos mais graves, que eu digo, como foi o caso da Filipina, que teve agressão física, que chegou realmente no nível de violência física, eu fiquei pensando agora se não seria o caso de começar a fazer parcerias e se aproximar. A gente sabe que tem muitos coletivos
que são, tem até um aqui em São Paulo que é legal, que é de juristas feministas, que lidam com essa questão, né, de gênero, de violência de gênero e de encaminhamento, e de repente fazer parcerias, buscar parcerias, para que quando receber uma denúncia dessa, poder fazer mobilização social, poder fazer bastante barulho e etc. A gente tem o Ministério Público do Trabalho também, etc. Mas eu acho que tendo mobilização social, né, e buscando talvez certas pessoas dentro do Ministério Público do Trabalho e etc., que lidam aí com discriminação de gênero, começar a atuar mais significativamente nisso, né? Mas assim, pensando para construir parcerias e para construir redes e para vocês poderem também expor melhor quais são os limites que o sindicato está encontrando, né? Nas instituições, sei lá, no antigo Ministério do Trabalho ou na Justiça do Trabalho, ou enfim, e começar a fazer um trabalho de conscientização dentro, de mobilização dentro, para que quando esses casos aconteçam, que eles sejam tratados com a seriedade que eles merecem. E lembrando que esses casos de violência, né, e tanto que a gente, em alguns outros episódios, a gente já discutiu, né, que a violência não é só no sentido físico, né, tem violência no sentido Verbal. psicológico, sentido até financeiro, né, a própria ameaça de não pagamento, né, é um tipo de violência, então é algo é uma questão histórica do sindicato das trabalhadoras domésticas, quer dizer, são anos e anos de combate, desde assédio sexual, que talvez seja o mais que mais vem à mente inicialmente, mas de, de violência no sentido mesmo de empurrões, tapas, como foi no caso da trabalhadora filipina. E nesse sentido, como a dona Diana mencionou, a trabalhadora migrante tem uma situação ainda de vulnerabilidade ainda maior, né? Porque você está longe da família, tem medo das autoridades do país, né? Tipo, não confia ou tem medo de, sei lá, a gente conversou inclusive até com uma auditora do trabalho que falou isso. Os migrantes, mesmo legais, com a documentação, têm medo de ir na polícia. Quer dizer, é uma questão do imigrante, né? Então. E tem um ponto. Fazer... Não, pode ir. Não, por favor, continua, Cartana. Depois Não, a gente fala. o que eu queria usar como gancho também para perguntar para a professora é em relação a isso. Quer dizer, como que o fato do trabalho doméstico ser feito no ambiente privado, que é algo que a gente sempre menciona no programa, é como se fosse um facilitador para esse tipo de violência, inclusive, daí voltando ao começo da sua fala, para o descumprimento dos próprios direitos humanos. Quer dizer, é como se no ambiente doméstico não houvesse direitos humanos, então tudo é possível, né? A gente tem esse problema muito sério ainda, que o direito fica, por exemplo, né, eu uso essa expressão bem senso comum, mas eu falo, parece que o direito fica um pouco sapateando nisso, fica ali meio, não sabe para onde vai, porque, principalmente quando a gente pensa fiscalização do trabalho, né, dos auditores fiscais do trabalho, porque se um auditor fiscal do trabalho, ele recebeu uma denúncia com problema, sei lá, de assédio, de hora extra, etc., numa empresa, ele pode chegar lá e fazer a verificação, né? Mas aí chegar essa denúncia, aí quando é casa, domicílio da pessoa, aí tem aquela coisa de, né, que não posso invadir o domicílio da pessoa para fazer fiscalização, para apurar, para identificar. Lá em Foz a gente tem um problema ainda muito sério com isso. A Diana conheceu um pouquinho quando teve lá em Foz do Iguaçu, porque nós temos um número significativo de trabalhadoras domésticas agora com a chegada dos venezuelanos migrantes, mas antes das migrantes nós temos as paraguaias fronteiriças. E aí, no caso das paraguaias fronteiriças, a gente tem uma violação muito séria de direitos com relação a elas, não só de informalidade, mas de violência, de assédio, de tudo isso. E quando se fala assim, mas a gente não consegue achar, fala com a fiscalização, mas eu não consigo achar, eu vou fazer como? Eu vou sair fazendo batida na casa das pessoas? E a gente teve um procurador do trabalho lá há alguns anos, o doutor Enoque, que ele teve uma medida que eu achei interessante. A maioria dessas trabalhadoras domésticas, né,
paraguaias, fronteiriças, elas trabalhavam dentro de condomínios. Né? Lá em Foz tem ou condomínio de prédio ou condomínio horizontal de casas. E ele fez um comunicado lá, fez um ato do Ministério Público do Trabalho, determinando que os síndicos informassem, mandassem uma relação de todos os trabalhadores, de todos os empregados domésticos dos condôminos, para que assim verificasse a situação, se era brasileira ou se era migrante, pudesse detectar se a pessoa estava em situação regular ou não, mas não no sentido de, né, no sentido de ir atrás, conseguir a regularização, a contratação, o pagamento dos direitos, não no sentido de privar essas pessoas do trabalho. E aqui eu achei uma solução interessante, assim, engenhosa e tal, criativa. Só que a gente tem como se fosse uma entidade que representa os síndicos em Foz do Iguaçu e entrou com um mandado de segurança, falando, olha, eu, síndico, não tenho obrigação de fazer isso. Né? E foi procedente na justiça. E que é até curioso, porque eu ouvi esses dias, isso foi, já deve ter uns 7 anos atrás, gente, mas foi curioso que eu ouvi esses dias, preciso até verificar, que, por exemplo, agora tem uma regra que o síndico deve notificar se tiver violência doméstica em alguma das suas unidades. Né? Então, assim, por que não começar a avançar e, de repente, fazer um trabalho de convencimento que os síndicos também passem uma relação? Olha, tem trabalhadora doméstica aqui, tem gente trabalhando, encaminha essa relação para ver se é migrante, para ver ou se é brasileira, se está com o contrato de trabalho formalizado ou não, para poder começar a ter um âmbito de fiscalização com isso, né? Eu achei a ideia interessante, assim, mas naquele momento encontrou essa barreira, né? Talvez hoje... E acho que é interessante, né? Porque é a necessidade de encontrar caminhos novos, né? Porque sempre esbarra nessa questão, quer dizer, o próprio sindicato, né? Um sindicato de qualquer outra categoria pode chegar na fábrica para ver como é que os trabalhadores estão sendo tratados. O sindicato das domésticas não tem como ficar batendo em porta para verificar, como você disse no começo, se a trabalhadora está com o material certo de trabalho, se não está usando produtos químicos muito fortes, quer dizer, então, de certa forma, o sindicato vem com essa proposta eu acho que e é largamente utilizado isso, que é de passar informação, né? Tem as rodas de conversa, né, dona Diana? Que essa ideia de, olha, já que a gente não consegue entrar na casa, vamos tentar espalhar o conhecimento para tudo quanto é lado, mas de qualquer forma, falta essa. É preciso novas maneiras, e a questão do Ministério Público, por exemplo, dos auditores, também tem essa questão e esse empecilho, né? De, olha, tem um problema, e esse é o problema, sabe que está acontecendo um problema, né? Não é algo que não se sabe, as pessoas sabem que tem um problema acontecendo, mas não consegue achar uma maneira criativa de tentar resolver, né? E eu acho que é legal, e é muito legal isso que o sindicato tem feito, dessas rodas de conversa, de chamar as pessoas para conversarem nos programas, porque eu acho que é nessas trocas de ideias e de conversas, e de chamando mais gente, conversando, que a gente pode pensar em soluções estratégicas, né? E começar a experimentar. Eu acho que assim, vai, experimenta, tenta, isso aqui funcionou. Às vezes a gente não funciona, mas a gente aprende com o erro também, né? Né? E vamos pensando em outras estratégias. E eu admiro muito, já conheci esse projeto de vocês pelo CEDIC, das rodas de conversa, da aproximação também do trabalho com as migrantes, do sindicato. Depois conheci a Diana lá em Foz, que fizeram uma pesquisa lá em Foz também, junto com o CEDIC lá, para conhecer o trabalho das domésticas em Foz do Iguaçu. E assim, é genial, é muito bom esse trabalho de roda de conversa, de colocar a trabalhadora brasileira para sentar lado a lado com a trabalhadora migrante, para trocar experiência, para fortalecer essa consciência de que, né, eu tenho direitos, não é favor, né? Eu tenho direitos, eu posso reivindicar esses direitos, eu não estou fazendo nada de errado por reivindicar os meus direitos, né?
não é uma questão de ingratidão, não é nada disso, é simplesmente uma questão de direitos. Ninguém vai achar que uma pessoa que foi no mercado reclamar porque venderam um pedaço de carne estragada para ela está sendo ingrata com o mercado. Não é? Ninguém vai reclamar. Se você for reclamar, chegou um produto com defeito, você for reclamar lá, ou te mandaram uma conta a mais, você ir reclamar e querer aquilo. Então, por que, né, vamos desconstruir essa cultura dentro do mundo do trabalho, de que as coisas funcionem corretamente, né? A gente enxergar o trabalhador como uma pessoa, um cidadão que tem os seus direitos, enfim, e que é isso, não ver como uma relação de favor. Sim. Eu acho que isso, essa dinâmica do favor no Brasil é muito forte ainda. E no trabalho doméstico que vocês falaram é mais ainda, porque a gente tem essa cultura mesmo, e que vem de séculos, que é, peguei essa adolescente do interior e trouxe aqui para a capital para ficar morando na minha casa, e aí ela me ajuda, mas aquele ajuda sim, porque ajuda seria, eu fiz o almoço, ela lava a louça, aí ajuda, né? A gente está dividindo o trabalho, aí aqui na minha casa é assim, a gente se ajuda, porque a gente mora junto, então uma semana uma limpa o banheiro, outra semana outra, aí é ajuda. Agora, se toda vez eu tiver que limpar o banheiro, aí não é ajuda. Uhum. E é isso que a gente precisa, né, conversar com relação a isso, e que não... Né? Caridade é outra coisa, beneficência é outra coisa. Se você está pedindo coisa em troca, aí não é caridade, não é favor, não é... E no caso da trabalhadora doméstica também tem a questão da família, né? Ah, não, ela não é uma trabalhadora da família, tipo, já está aqui há tantos anos, é da família. E é algo que também o sindicato reiteradamente tenta falar, "Ó, você não é da família, você é uma trabalhadora que tem direitos, então." Mas eu só queria retomar um ponto que você mencionou sobre o trabalho migrante e sobre, se eu pudesse contar um pouco sobre essa clínica de direitos fundamentais da imigração e como que vê essa questão do trabalho migrante em Foz e também no Foz do Iguaçu e no geral também, as especificidades do trabalho migrante no Brasil, nessa questão. Tá, legal. Adorei a pergunta. Então, é basicamente o seguinte, lá em Foz do Iguaçu, nós temos uma universidade estadual do Paraná, né? Temos o curso de Direito, eu sou professora do curso de Direito, e eu estava voltando em 2017, eu fiquei afastada para estudar para o doutorado, estava voltando, e os alunos entraram em contato comigo porque eles não tinham nenhum projeto, nenhuma atividade, eles tinham alguns núcleos de prática lá, né? Tem alguns núcleos de prática, de atendimento às pessoas, mas não tinha nenhum que fosse um pouco nessa área mais que a gente chama de direito social. Então, de trabalho, previdenciário, dessas questões. E a gente começou a pensar, e tinha essa ideia da clínica, que é uma ideia de você não só fazer aquele atendimento jurídico padrão, que você fica ali sentadinho, vem a pessoa com o seu problema, eu quero me divorciar. Tá bom, divórcio é isso, traz esse papel, a gente vai lá no juiz, tchau e pronto, né? Mas que é uma coisa assim, de identificar grupos importantes dentro da cidade, grupos que estão vivenciando violações de direitos humanos, ou de direitos fundamentais, que é o nome da nossa clínica, e de trabalhar com esses grupos, e desse trabalho com esses grupos, pensar em respostas jurídicas, né? Sejam respostas que precisem de judicialização, mas muitas vezes são respostas que dependem de conversar com o serviço público, de fazer parceria com sindicatos, enfim. Então, é essa a ideia da clínica, e quando a gente estava pensando em elaborar, e isso eu acho muito legal contar aqui, quando eu estava pensando que caso que tinha, que grupo que sofria violação de direitos e que estava meio esquecido em Foz, meio invisível em Foz, os alunos, assim, mas foi uma coisa que veio assim para o grupo. As trabalhadoras domésticas paraguaias. Então, não foi nem só a questão... Eles sabem do trabalho do migrante, da vulnerabilidade do migrante, mas o primeiro que veio e que incomoda muito a gente, né? Incomoda, né? No sentido de falar assim, gente, isso aqui é sério, isso aqui é uma violação séria, a gente quer lidar com isso, a gente só precisa encontrar caminhos para lidar com isso, que é exatamente o trabalho das migrantes na área doméstica e principalmente com as fronteiriças paraguaias, porque
o que a gente percebe é que quando elas são paraguaias, já tem uma cultura de violência e de não cumprimento dos direitos com elas que é, assim, surpreendente. Então, a gente já recebeu casos, por exemplo, que a moradia da trabalhadora paraguaia, numa determinada casa em Foz, era a sacada do apartamento. De trabalhadora que, quando chegou com a carteira de trabalho para ter o contrato anotado, para começar a receber o salário mínimo, foi agredida mesmo, com uma barra de ferro, fez denúncia para a polícia, voltou para o Paraguai e recebeu ameaça. Foram na casa dela no Paraguai ameaçar que se ela desse continuidade. Então, a gente vê que tem um nível em algum, né, com algum tipo de exploração do trabalho lá, que é muito grande. E a gente pensa na responsabilidade, que é preciso tomar uma ação, mas é aquela ação assim, o que eu posso também ter de instrumento que eu vou proteger uma pessoa que está passando por uma ameaça de morte? Sim. Né? E como construir aí mudanças nesse sentido? E é uma coisa que a gente fica, e conforme a gente vai conversando e vai conhecendo esse tema, e etc., e a gente fica muito curioso, assim, tá na pauta da clínica isso, né, conversar mais com as trabalhadoras domésticas, principalmente com as paraguaias, entender a realidade delas, propor medidas para isso. E a gente fica curioso porque, uma vez conversando com uma pesquisadora que lida com migração e lida com essa questão de trabalho de Buenos Aires, ela falou, nossa, mas é interessante essa posição, essa violência com as trabalhadoras paraguaias em Foz, porque em Buenos Aires a gente tem um grande número de paraguaias que são domésticas, mas lá elas são muito combativas. Elas tiveram um trabalho ali de formação, de organização, de sindicalização e tudo mais, que inclusive a nova lei, que foi um pouco antes da lei migratória brasileira, a Argentina também atualizou, também adotou uma lei mais progressista de migração. E essas trabalhadoras domésticas, migrantes, principalmente as paraguaias, que lá tem um grande número delas lá em Buenos Aires, foi um dos grupos mais ativos na mobilização dentro do legislativo por essa lei de pressão social. Então, como que a gente pode ter, né, essa diferença e o que aconteceu lá em Buenos Aires que não está acontecendo em Foz do Iguaçu? Então, acho que é uma coisa interessante para tentar mapear e entender que caminho que eles fizeram lá em Buenos Aires e que foi construído e que funcionou, né? E se ele pode ser, né, reproduzido, o que a gente pode aprender com esse movimento para as outras experiências, né? Então, a gente percebe, sim, que tem essa situação muito forte lá e o quanto existe, né, essa vulnerabilidade no geral para o trabalhador migrante. Não é uma questão, a gente quando começa a lidar com questão migratória, tem algumas pessoas que têm uma leitura na área do direito que se o migrante estiver com a documentação regular, tudo vai estar certo na vida dele. E magicamente ele vai conseguir ter acesso a todos os direitos, né? Direito trabalhista, direito previdenciário, direito à saúde, tudo deveria ser assim. Mas o que a gente percebe é que mesmo em situação regular, não sei se vocês concordam com a experiência, mas parece que ele está mais sujeito à violação de direitos, principalmente no direito do trabalho. É uma experiência que o Eu não sei sindicato, se... o sindicato acompanha, né, alguns casos, né, dona Diana, de abusos e específicos para trabalhadora migrante. A gente tem algumas comunidades específicas, mas é algo que o trabalhador migrante enfrenta, né? Mas vocês acham que ele fica mais vulnerável do que a doméstica brasileira aqui, na experiência de vocês também, ou não? Com certeza que sim. Fica mais vulnerável. Mesmo como você falou, tendo a documentação em dia, eu acho que só o fato dela ser imigrante já reflete isso em elas. E as patroas, não todas, né? Porque não podemos generalizar, tem patroas que são boas. Elas veem que a imigrante já é mais sumisa, mais quietinha, mais caladinha,
mesmo estando já documentada legalmente, eles aproveitam delas. Então, eu acho que mais, como posso te falar, reflete mais nas imigrantes mesmo que nas brasileiras. Que as brasileiras, maiormente, elas se juntam, fazem suas reuniões, que não vi ainda aqui em São Paulo, assim, vamos dizer, um grupo, digamos, de domésticas bolivianas. Que elas se juntem, que elas, digamos, conversem, tirem ideias entre elas, assim, não vi ainda isso. E não sei se das outras comunidades, por exemplo, paraguaias e filipinas, se tiver também, não sei, ainda não cheguei a ver esses pontos aí. Mas eu acho que se a imigrante, só por ser imigrante, ela é vista mais para, como posso falar, para a escravidão. A escravidão no Brasil acabou, mas as imigrantes estão ocupando o lugar dos escravos. Sim. Isso eu sempre falo, porque é o que se vê. Eles estão sendo escravizados. Sim. Então, não interessa se eles são pretos, se eles são brancos, são imigrantes e pronto. Antes os escravos eram pretos, agora são de todas as cores. E são imigrantes. Brasileira dificilmente se vê, tem sim, não vou falar que não. Algumas brasileiras que vêm do interior e são escravizadas, são semi-analfabetas, algumas analfabetas totalmente, que vêm à cidade grande, quem sabe para melhorar de vida e poder ajudar a família delas que ficou no interior, que nem as imigrantes fazemos quando chegamos no Brasil. Mandamos dinheiro para nosso país, para o sustento dos pais idosos, para os próprios filhos, que a gente quer que nossos filhos façam uma faculdade no país da gente. Então, a gente fica aqui se matando, trabalhando, para mandar para lá. E qualquer dinheiro que a gente pegar, o salário que eles dão, a gente aceita. Tudo para não ficar desempregada. E se submetendo a essas humilhações. E aí eu pergunto, cadê as autoridades? Eu sempre falo, imigrante é sempre invisível. A imigrante está invisível no Brasil. Sim. Essas rodas de conversa, essas reuniões que a gente faz no sindicato, ou fora do sindicato a gente fazia, agora por a pandemia nós estamos fazendo, é para orientar elas, para pedir para as pessoas, porque não é preciso você fazer uma reunião, digamos, em um bairro com domésticas. Você pode fazer com qualquer outra categoria, para orientar elas, porque uma conhece uma doméstica, outra conhece outra, e vai orientar. E alguém vai saber que tem uma imigrante doméstica escondida por aí. Então, é bom fazer isso, e esse programa de rádio também que a gente faz, para espalhar, para elas verem. Porque uma hora elas vão ver, ou alguém vai avisar elas, tem um lugar para você se orientar, para você saber, e frequentar o sindicato, para elas sair dessa invisibilidade. Isso é muito triste. Que já vêm no sindicato e às vezes com problema já que a patroa não pagou, que às vezes saem escondidas do patrão para vir no sindicato, como tivemos duas meninas o ano passado que aproveitaram que os patrões viajaram para vir ao sindicato, mas elas não continuaram. Era uma paraguaia e uma colombiana, que eu lembro. Mas elas não voltaram mais. Então fica assim, eu não sei se elas não voltaram porque foram descobertas, ou porque acabaram indo para o país delas. Então, a gente fica assim, o que será dessas meninas? Aonde elas estão? E eu tenho o telefone delas, eu consegui falar com uma outra vez, com uma delas, porque a outra não sei. Perdi totalmente aonde que ela está. Então, a gente não sabe. Elas ficam escondidas mesmo. Então, as autoridades têm que fazer alguma coisa. As políticas públicas para imigrantes têm que melhorar muito. Já tem algumas coisas, mas precisa mais. Porque os imigrantes também são seres humanos. Somos seres humanos. Temos família. Assim como os patrões pegam uma doméstica para trabalhar, então o patrão também tem que pagar direitinho o que ele está trabalhando a outra. Ah, não, eu vou fazer isso aqui. Não. Eu fui contratada para isso aqui. A senhora quer que eu faça isso aqui? Eu faço, sim, tudo bem. Mas a senhora tem que me aumentar. Tem que saber negociar. Só que eles não fazem isso.
Infelizmente, elas não fazem, elas aceitam. Como o Caetano estava falando também, a gente sempre fala, né? Fica muitos anos no trabalho, que você é da família. Não, você não é da família dela, não. Você nunca vai ser da família dela. Porque quando ela morrer, você está no testamento dela? Você não está. Você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Então, cadê o carinho? Cadê? Você se mata por aquela família, trabalhando, dando o melhor de você, abandonando a tua família em tua casa, teus filhos, teus pais idosos, para cuidar da família de tua patroa. E é esse aí que ele te dá, esse pagamento? E não te reconhece teus direitos? Não reconhece que você é um ser humano? Te falta respeito verbalmente, às vezes, física, psicologicamente, elas ficam afetadas. Quantas meninas vêm no sindicato que às vezes não sabem nem o que vão falar, porque estão afetadas de tanta agressão. Então, essa é uma luta que o sindicato ainda tem e vai ter sempre. Infelizmente, eu acho que isso aí não acaba. Mas tem que ter muitas autoridades para ajudar, nos juntar, como você falou, para lidar com isso, com essa violência. Por que imigrante é tratado desse jeito? De qualquer área de imigrante, não só doméstica. Sim. Áreas na construção, tem áreas nas fábricas, são agredidos. E às vezes por os mesmos brasileiros que trabalham junto com eles. E isso aí é mais triste todavia. Como você pode agredir uma pessoa que está trabalhando do seu lado? Por quê? Porque ele é imigrante? Falta amor nas pessoas, falta respeito. Eu pensei que com a pandemia o mundo ia mudar. Eu acho que piorou e a violência doméstica aumentou muito, muito, muito. É muito triste. No âmbito das casas particulares, da família mesmo, e nos trabalhos. Infelizmente, não mudou nada. Eu acho que as pessoas estão mais agressivas, mas explodem de nada. Eu sei que a situação deixou a gente um pouco tonta, vamos dizer assim, perdidas, mas temos que aprender a nos controlar, porque os outros não têm culpa dos nossos problemas, das nossas situações. Então, as domésticas, imigrantes, têm que falar. Elas têm voz. Se elas falar, como podemos ajudar? E pedir para as pessoas que veem assim uma doméstica denunciar. Sim. Como aquelas pessoas, aquela mulher que denunciaram, né? Tem que denunciar. Vai ajudar, você vai ser cúmplice de um homicídio. Pode acontecer um homicídio. Você não sabe. Então tem que denunciar, tem que falar. Não precisa falar seu nome. Faça uma denúncia anônima. Então, seria muito bom essas coisas, ajudar as pessoas a ajudar. E nos sindicatos estamos sempre aí com as portas abertas para quem quiser ir no sindicato, abrir, falar, conversar com a gente, alguma situação de alguma doméstica, no telefone também. Estamos sempre dispostos para atender a qualquer pessoa, com braços abertos, com muito carinho, com muito amor, né? Porque é isso que elas precisam, amor, abrir os braços para elas. Assim como eu fiz recebida a primeira vez no sindicato também, por a Senilda, ela foi maravilhosa comigo. Ela foi muito, muito, muito boa. Tá bom? Bem, a gente já está se encaminhando para o final do programa, infelizmente. Então, como de costume, eu gostaria de pedir para a professora Carolina uma mensagem final, para esse final, algum convite, alguma mensagem final para o nosso programa, antes de finalizar, por favor. Eu quero agradecer esse convite maravilhoso, quero parabenizar, né? Quero deixar aqui registrado de público o quanto eu admiro o projeto do sindicato, a atuação do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas aqui de São Paulo, essa roda de conversa, né, e toda essa atuação que vocês têm feito com as trabalhadoras migrantes, dessa aproximação, desse contato. É um grande aprendizado, é uma inspiração. E falar que a clínica está de portas abertas, né? Que a gente pode que essa conversa seja só o começo de uma conversa, né? E que a gente possa cada vez espalhar mais e conseguir reforçar mais isso que a Diana falou tão bem aqui, de que ser trabalhador não é ser menos gente,
né? Ser empregado doméstico, ser trabalhador, não quer dizer que você é menos gente do que outras pessoas, porque infelizmente no Brasil parece que é isso, parece que quando você está no horário de trabalho, você é menos gente, você tem menos direitos do que quando você está fora do seu horário de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa discutir, precisa mudar no Brasil urgentemente. Você não deixa de ser pessoa quando você está no seu horário de trabalho, você tem que ser respeitado como pessoa. É isso que a gente conversa muito lá na clínica. Isso vale para os migrantes, principalmente, com toda a questão que se tem aí desse aumento de xenofobia, e fica muito claro também na questão daí do trabalho e do migrante, é isso que a Diana falou. A gente precisa ver o migrante como pessoa também, e como pessoa que tem direitos. É isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer muito a presença da professora, acho que foi muito bom mesmo, e é algo que o programa geral vem fazendo, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está fazendo esses programas por vídeo, né? A possibilidade de conversar com pessoas que trabalham em diversos lugares, então isso ajuda bastante. Então, trazer as experiências de fora do país, né? Já conversou com o pessoal da Costa Rica, do Peru, na Bahia, e também falando sobre Foz do Iguaçu, quer dizer, é no Brasil, mas parece, e a ideia é perceber que eu acho que no fundo é esse a lição, perceber que a luta é a mesma, né? E os problemas são os mesmos, e a luta é a mesma, e acho que, e como mesmo foi bem dito pela professora, é compartilhar, né? Compartilhar informações a fim de ver qual saída pode ser mais útil para cada situação. Queria agradecer imensamente a presença da professora, da dona Diana também, mais uma vez no programa, e ao longo desse mês também. E agradecer também aos ouvintes no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, que nos escutam, na Europa e no mundo inteiro pela Web Rádio Migrantes. E agradecer novamente e esperamos vocês na próxima semana com mais um programa. Agradecer novamente e até semana que vem. Tchau, tchau.